Bíblia vai nos dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego estava no reinado do rei Nabucodonosor, na Babilônia, onde o povo estava cativo. E ali o rei havia feito uma estátua, uma imagem, e havia um decreto que todos deveriam se prostrar quando escutasse ali o chamado, através de instrumentos, e a convocação, a adoração àquela imagem, que todos se prostrassem ali e adorassem aquela imagem do rei, em adoração ao homem, em adoração a uma imagem, em adoração a um outro Deus. Mas haviam 3 servos de Deus que fazia a diferença ali no meio do povo de Deus, porque uma grande parte ali era o povo escolhido de Deus, que estava cativo ali na Babilônia, mas era o povo de Deus. E eles se prostraram diante da vontade do rei Nabucodonosor, diante da vontade humana, e se prostraram diante daquela imagem de escultura, adorando ali a homens e adorando ali a outro Deus. Porém, há ainda aqueles, e existiu naquele tempo 3 pessoas, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se prostraram. E alguém chegou ao rei e falou: rei, tem um pessoal aí que não quer se prostrar não diante da imagem, não quer seguir a nossa doutrina, não quer seguir a nossa lei, não quer seguir o nosso costume. E há um decreto aí que tem que ser lançado na fornalha de fogo. Ele falou: então toca de novo aí o som das buzinas, dos pífaros, dos cântaros, e vamos ver se ele não vai se prostrar. O inimigo está achando que você vai se prostrar diante dos caprichos do inferno, fazer você deixar de adorar o Deus vivo, de se prostrar diante do único que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor, que é o Deus grande, todo eterno, o Deus que criou as galáxias, as constelações, o universo, o seu Criador, para se prostrar diante dos caprichos e da vontade deles. Eles vão ver que ainda existem pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, quando eles tocaram, o rei bem atento, todos se ajoelharam ali, começaram a se prostrar diante do capricho do homem, diante daquela imagem, e eles ali prostrados adoraram. Só que esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se permaneceram em pé. E havia um decreto que todo aquele que não se prostrasse diante dessa imagem seria lançados na fornalha de fogo. E essa era a vontade daqueles acusadores, que Daniel, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 fossem lançados na fornalha de fogo. Alguns são de Deus e outros também são de Deus, mas dão lugar ao diabo. Estão planejando e vendo meio uma forma de te lançar na fornalha, querendo jogar você na fornalha, destruir a sua vida. Mal eles sabem que você não está nem aí para isso. Você não tem pretensão, você só quer adorar, você só quer exaltar, você só quer glorificar e estar no centro da vontade dele, do grande e do eterno. Então pode acender a fornalha à vontade e lançar lá dentro, mas nós não vamos nos prostrar diante de imagem, não vamos nos prostrar diante da vontade humana, nós não vamos se prostrar diante dos homens, não. Tá ouvindo, Satanás? Tá ouvindo, seu mentiroso? Olha aí, a vontade do diabo é essa, que você se prostre diante da vontade humana, que você se prostre, seja um idólatra, adorando homens, adorando imagens e deixando de adorar o Deus vivo. Que história é essa? Jamais faremos isso. Aleluia. E aí o rei falou: vocês não vão se prostrar não? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou: rei, a gente não vai prostrar, não vai se prostrar, não vai adorar essa imagem aí não. A gente só adora o Deus vivo. Ele: eu vou aquecer aqui essa fornalha, eu quero ver se o seu Deus pode te livrar. Ele falou: rei, o nosso Deus pode sim nos livrar, mas ainda que não nos livre, nós ainda não nos prostraremos. Porque tem gente que só é fiel até onde pode. Senhor, estreitou agora, a fornalha estreitou aí, aqueceu, pai. Então agora não dá, né? O senhor tá vendo que não dá, tem gente que só é fiel até ali. Dali, senhor, o senhor tá vendo, eu não posso mais passar daqui, né, pai? Se eu passar daqui, né, o senhor viu que estreitou, não tem desculpa, irmão. Ou você tá ou não tá na guerra. Ou você serve ou você não serve.
Ou você se prostra, ou você se não prostra, ou não se prostra. Não tem meio termo. Então eles escolheram a opção mais difícil, que é não se prostrar. Mais fácil é se prostrar. É mais fácil estar do lado de lá, do lado dos idólatras, do lado dos que se prostram, do lado da heresia, deixar ser omisso. Olha isso, a palavra vai dizer que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha isso. Então é isso, é a verdade. A verdade é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida não é religião. É amar o próximo como a ti mesmo. O povo religioso coloca essas falsas doutrinas para perseguir os irmãos, para condenar os irmãos. E aí fica adorando os homens, sendo idólatra. Mas foi o fulano. O fulano é profeta. Aí eu fui idólatra. E a palavra de Deus que é bom não segue. Se seguisse aos homens, se seguisse a Deus como seguem os homens, que maravilha. Mas se prostra diante das imagens humanas, das vontades humanas, dos homens, mas não se prostra diante da vontade de Deus. Que tristeza. E ele falou: rei, você pode acender aí 7 vezes mais. Tem problema não, aqui ninguém vai se prostrar não, meu filho. Nós não vamos deixar de servir e se prostrar, aleluia, deixar de prostrar diante do eterno, do glorioso, do santo, do justo, do majestoso, todo poderoso. Não, a minha adoração é só dele, eu só me prostro diante dele, eu só sirvo ele, eu só sigo a vontade dele, eu só sigo a palavra dele, eu só sigo a mensagem dele, eu só faço o que ele quer, aleluia, e eu não vou fazer capricho de homem nenhum aqui não. Pode ser o rei, pode ser o papa, pode ser o pastor, o bispo, apóstolo, pode ser o missionário, pode ser quem for, não quero saber. Eu só me prostro diante dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse realmente é aquele que seguiu o fardo, pegou a cruz e segue, porque é difícil, aí é mais difícil. Fazer os caprichos dele é tudo mais fácil, né? Eles estão tentando te parar. Eles falam: não, pode amarrar aí. Pode amarrar e lançar aí, ó, na fornalha ardente. Aqueles que veio amarrou eles e foi lançar na fornalha, já foi fulminado. Quando foi lançar na fornalha, eles já foram morrendo ali, derretendo. Já foram fulminados pelo fogo que eles mesmos colocaram para matar os ungidos de Deus. Ninguém toca no ungido de Deus para ficar por isso aí mesmo. Não vai ficar barato, não vai ficar por isso aí. Lançaram eles lá na fornalha ardente e o fogo derreteu aqueles que preparou a fornalha para destruir Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi eles que morreu fulminado. E ali daqui a pouco as cordas que estavam amarrando, prisionando eles, é totalmente destruída e dissipada. E aí o rei olha e fala: peraí, mas nós não jogamos 3? Mas eu tô vendo 4 lá dentro e um é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é o Filho de Deus? É Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo desceu, aleluia, porque Ele é o alfa, o ômega, é o princípio, aleluia, e o fim, louvado seja Deus. Ele mesmo disse: antes de Abraão ser, eu já era. Aleluia, e o próprio Cristo estava com eles ali passeando na fornalha, e Jesus Cristo está com você nessa fornalha aí, meu irmão. Sente a presença dele aí, sente o toque dele, ó. Ele está paralisando toda a ação do inferno agora, ele está paralisando toda a ação do diabo agora. Sai, sai. É só com sopro, aleluia, ele vai acabar com tudo isso daí, aleluia. E o próprio Cristo estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia. O rei Nabucodonosor, agora ele vê ali que não adianta mexer com ungido, não adianta tocar no ungido, não adianta acender a fornalha 7 vezes mais. O ungido não tá nem aí pra nada, ele não vem aqui com pretensão de aparecer e nem ser idólatra de adorar e fazer capricho e fazer vontade humana, não. É diferente, tem um povo diferente na terra, tem um povo separado com diferença, tem um povo que não tem soberba, arrogância nem prepotência e nem quer estar brilhando aí não. Ele quer que a presença dele brilhe e não se prostra diante de ninguém. Pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser presidente da república, deputado, senador, pode ser presidente de partido político, pode ser quem for. Ele manda o papo reto e fala a verdade, aleluia, porque é segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que nada aconteceu com Sadraque
Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles foram fiéis ao Senhor até o fim. Mesmo na luta, na perseguição, na barra, foi fiel até o fim, segundo o propósito de Deus. Lançaram ele lá, enquanto os outros estavam tudo prostrado, adorando, os covardes, os medrosos, os idólatras, os adoradores de homem, de imagem, estavam lá prostrado. Sadraque, Mesaque e Abednego fez a diferença no meio do povo de Deus. Então faça você a diferença, não siga a doutrina humana, não siga imagem de Davi Miranda, nem de José Wellington, nem de Bezerra, não sei do que, nem de isso, nem de Papa, nem de ninguém. Adore só a Deus, Ele é único e verdadeiro, não existe outro Deus, só o nosso Senhor é Deus. Adore a Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, que se entregou por você na cruz do Calvário. Ele sim é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Maria está dormindo, a Bíblia diz que a morte é um sono, não tem ninguém no céu, a não ser Elias, que foi arrebatado vivo, Enoque, que foi o 7º depois de Adão, e aquele ladrão na cruz que se arrependeu. Jesus falou: ainda hoje você vai estar lá comigo. O resto está tudo dormindo. Paulo vai dizer que a morte é um sono, e quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os que dormem. Jesus fez promessa de nos ressurgir, de nos ressuscitar, de ressurreição, não de reencarnação. Ninguém reencarna e vive várias vezes. Não existe esse papo de que você fica ali no purgatório alguns anos e depois você sai de lá e vai para o céu. É mentira. Isso a Bíblia condena, é mentira, isso não existe na palavra de Deus. E se as pessoas já estão no céu, como é que Deus vai ressuscitar os mortos para poder estar diante de Cristo, onde a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar? Se já está no céu, ele vai tirar do céu, vai fazer a pessoa ressuscitar, aí vai ser julgado para depois levar para o céu de novo? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Que aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Então você veja bem. Então aquele que não aceitou a Jesus, não creu em Cristo Jesus, já está condenado. E vai ser lançado diretamente no inferno. Porque não creu em Jesus. Não creu na palavra de Deus. E esse sim já está no inferno. Mas no céu não existe ninguém no céu ainda. Não existe seio de Abraão. Jesus está dizendo que pessoas que ali sofreram aqui na terra, mas foram pessoas boas, vão ter sim oportunidade. Aqueles que crê em Jesus Cristo, porque eu tenho que ler todos os textos para poder ter base bíblica, não pegar só um texto isolado e trazer uma base. Jesus está trazendo ali de uma forma, singular e não concreta, foi abstrato. Ele está dizendo que o rico, como a Bíblia diz, que é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque são soberbos, a grande maioria presunçosos, arrogantes, avarento. A Bíblia diz que a avareza é uma idolatria, e aquele que adora o dinheiro, adora o Deus do dinheiro, que é o Mamon. O Deus do dinheiro é Mamon. Então é isso que Cristo está dizendo, que aquele rico, ele adorava Mamon, ele não amava as pessoas, não ajudava as pessoas, também não tinha Deus na vida, não tinha amor no coração, porque a religião de Deus é essa, é cuidar dos pobres e das viúvas e não se corromper com a corrupção desse mundo. Mas há pessoas que estão na igreja e são idólatras e adoram a Mamon, roubam dinheiro, como Judas, que era ladrão, metia a mão na salva e roubava o dinheiro de Deus, como Ofni e Finéias, que no templo, quando colocava ali as ofertas para ser queimada, porque primeiro é a casa de Deus, primeiramente é a obra de Deus, primeiramente é o povo de Deus, e depois ali o sacerdote, eles tiravam sua parte do que precisava para o seu sustento, para o seu alimento. Mas muitos sacerdotes agora está que nem Ofni e Finéias, eles pegavam na frente e tiravam ali o sacrifício. É como isso, não meta a mão na oferta, não meta a mão no dízimo, é da casa do Senhor, trazer o dízimo e as ofertas à casa do Senhor para que haja mantimento. Cadê o mantimento para o pobre, para a viúva, para o necessitado que não tem? Estão roubando, comprando iate, comprando mansões. Alguns aí já estão bilionários com o dinheiro da igreja. E você ainda continua dando dízimo, que é uma doutrina judaica. Você não é judeu, você é cristão. Você serve a Cristo e não o judaísmo. Você não é judeu. Jesus trouxe um novo mandamento e aí ele traz a sã doutrina cristã, que é a lei de Deus. E a lei do judeu existe, porque existe o judeu, que é um povo escolhido por Deus, que segue o judaísmo, mas pela lei ninguém vai ser salvo. Paulo disse isso. Paulo era um judeu, deixou de ser judeu e se tornou um cristão. Assim foi com os demais irmãos. Amém? Inclusive com Pedro, que não seguia 10 mandamentos anteriormente, seguia 613. 10 mandamentos no Monte Sinai e os 40 anos até a conquista de Canaã, mais 40
mais 603 mandamentos, simbolizando 613 mandamentos. Quem estuda o Pentateuco ou a Torá, para o judeu, sabe que são 613 mandamentos dados por Deus a Moisés, e não 10 mandamentos, como a Igreja Católica fala e como os adventistas também falam. Então, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus para a gente não seguir a doutrinas humanas, para a gente não seguir a vontade humana, para a gente não se tornar um idólatra adorando imagem, seguindo a homens e deixando a Deus de lado. Não importa o que o Papa fala, não importa o que o pastor, o bispo fala, não importa o que as pessoas dizem, o importante é o que a palavra de Deus diz. Então cresça na graça e no conhecimento de Deus para que não seja enganado pelo diabo. O diabo inteligentíssimo enganou os anjos no céu. Não vai enganar o ser humano. O cara conhece tudo de Bíblia. O cara conhece tudo de todo tipo de ciência. O cara fala todos os idiomas. Ele usa 100% do cérebro e tem poder. Não vai enganar um ser humano que não conhece nada, que não tem estudo, que não lê nem a palavra de Deus. Engana fácil. Então não se prostre diante de vontade humana. Não existe esse negócio, o fulano colocou a doutrina. Não, você não vai seguir a doutrina do fulano. Você vai seguir a doutrina da palavra de Deus. Vai seguir a Jesus. Você não vai se prostrar diante do fulano. Você não vai se prostrar diante do Bertano. Você não vai se prostrar diante das imagens de escultura. E pode aquecer 7 vezes mais. Querer te pedir de pregar. Querer te pedir de adorar. Querer te pedir de servir. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar no meio deles e vai mostrar que Ele é contigo. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. E Ele vai te honrar a sua fé. Amém? Louvado seja Deus. E você vai ver milagres, porque você está usando a sua fé, fazendo o improvável. É improvável que você vença, mas Deus vai mostrar que Ele é contigo e vai te dar vitória. Amém? Aí dentro dessa fornalha de fogo Ele é contigo. E Ele vai tirar daí você, trazendo o hino da vitória. E todos vão ter que ver que Ele é contigo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, viu? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilha a sua palavra, se inscreve aí no canal Alimento Divino. Que Deus abençoe.